Lambreta no espacial. Homens trabalhando a 1 quilômetro. Cara, continuando as ondas do IC, que o IC anterior eu gostei de gravar, achei massa essa ideia. E se o sol apagasse? Chega assim, é só loucura. E se o sol apagasse? Tipo, se o sol apagasse do nada, o que faria o sol apagar, cara? Pro sol apagar de vez, o sol não é fogo, né? Como muitos pensam, o sol não é fogo. O sol, ele é plasma. Eles são várias explosões nucleares. E paramos aqui porque estão fazendo reforma na BR. Explosões nucleares do gás gás hidrogênio estão transformando em gás hélio. O gás hidrogênio, ele tem um próton. Eu ia falar positron, não sei porquê, a ideia na minha cabeça de positron, mas é um próton e um nêutron no seu núcleo e um elétron orbitando. Aí ele se funde, aí vira 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Aí vira o hélio. E ele vai queimando, o nosso Sol vai queimando até se tornar elementos mais pesados, né? E até ele se explodir em si próprio. E não tem como o Sol apagar de vez. Pelos estudos, pelas teorias aí, o Sol ele vai explodir e vai se tornar uma uma anã vermelha. Gigante vermelha várias vezes maior. Mas ela se tornaria uma anã vermelha. E ela se tornando uma anã vermelha, ela vai aumentar de tamanho drasticamente. Ela vai aumentar demais de tamanho. E ela aumentando de tamanho, já estão saindo, não sei. Eu vi uma van saindo ali, não tenho certeza. Então, vamos sim. Ela se tornando essa anã vermelha, ela vai chegar até aqui nas camadas da órbita da Terra, né? Então ela engoliria a Terra sairia de uma zona habitável e se tornaria fogo. E fogo assim, entre aspas, plasma, né? Ia queimar também junto com o Sol. O Sol ia queimar Mercúrio, Vênus e a Terra. Aí provavelmente a explosão ia afastar um pouco mais Marte e Júpiter, né? Ou atrairia eles para dentro dele, faria com que eles se acabassem também. Então não tinha como apagar de vez. Mas como o vídeo de hoje é se apagasse, ele não tem como. Mas digamos que tipo uma estrela de anti-hélio e anti-hidrogênio, que são as moléculas opostas às moléculas dos átomos que a gente tem atualmente, que a gente tem aí. Caramba, uma muriçoca apareceu aqui do nada. Então, digamos que
essa estrela, antiestrela, né? Nossa antissol se choca com o nosso Sol e o Sol apaga. Primeira coisa, a gente ainda ia ficar 8 minutos de boa. Quem tivesse de dia, 8 minutos de boa. A gente não ia perceber. Quem estivesse do outro lado, ia tarde de noite, né? A não ser que estivesse olhando para a Lua, um pouco mais de 10 minutos, eu acho que a luz ia chegar na Lua, uns 10 minutos. 10 minutos. E olhar a Lua e a Lua ia apagar. Beleza. Daí já começava, a Terra já ia começando a esfriar. Alguns graus instantaneamente ali na hora que ele apagasse, alguns graus já ia baixando. A galera já ia começar a sentir um frio louco. Porque quando a gente baixa 1 grau do planeta, é um frio do cão, entre aspas, né? Porque eu tô falando de 1 grau da temperatura média do planeta, né? Então, como é 1 grau da temperatura média do planeta, ia esfriar tudo proporcionalmente de acordo com a quantidade de calor que está acumulada aqui. A quantidade de calor que já entrou no planeta e vai começar a ser expelido. Beleza. Não ia ser tão rápido, porque o núcleo da Terra ele é quente, né? E outra coisa iria acontecer, pensando bem, como o Sol ia estar apagando, a Terra ia sair de órbita. Ela ia ser tipo, ia começar a ir só em uma direção. Como ela ia só em uma direção, a gravidade da Terra ia ser influenciada por isso. Ia mudar muita coisa muito rápido. Porque além desses graus de temperatura que ia baixando, outros fenômenos iam acontecer. Dá até pra fazer os cálculos disso bem aí, cara. Talvez eu faça depois e bote um calculando e se. Calculando esse e se, né? E se a Terra, se o Sol parasse, né? O Sol desligasse, sumisse, apagasse. Então, vamos para a zona das teorias loucas da minha cabeça. Não tem nada a ver com ciência mais isso aqui. O Sol apagou. Não tem mais aquela gravidade toda puxando a Terra para o Sol para ficar naquela órbita. O Sol ia tangenciar, ele ia sair pela tangente, como já diz aqueles velhos deitados, sair pela tangente. Como ele ia sair pela tangente, isso aí tem uma influência gigante no nosso campo magnético e o nosso campo gravitacional, porque a Terra, ela ia continuar tendo a mesma gravidade aqui, porém a gravidade não ia ter aquela influência da gravidade do solar. Então o nosso corpo ia começar a sentir essa mudança da gravidade. Isso ia causar também um desequilíbrio também no giro do núcleo terrestre. Beleza.
gente poderia estar indo em rota de colisão com outros planetas. Nosso protetor lá, o Júpiter, poderia sugar nós para ele, ou ele ia para um lado e a gente ia para o outro e já era. Não tinha como saber quantos impactos a gente ia ter aqui na Terra. A Lua ia continuar orbitando a Terra, porque ela está presa aqui na nossa gravidade. Só que a nossa influência ia diminuindo, né, a cada tempo. E essa diminuição ia fazer com que a Lua se afastasse de nós cada vez mais. E uma hora ela ia sair pela tangente também. Uma hora ela ia cair fora. Mas só que quando a Lua fosse cair fora, eu acho que a vida na Terra, pelo menos a vida que necessita de muito calor, já estaria decaindo mesmo muito. Já estaria morrendo. Porque a gente não ia aguentar sustentar, por exemplo, como é o nome? Um aquecedor por muito tempo. E tem zonas que já não tem aquecedor. A gente não ia conseguir ficar fazendo fogueiras, emitindo gás carbônico e se aquecendo por muito tempo, porque a gente não ia ter as árvores fazendo a fotossíntese, que a árvore precisa do sol para poder fazer a fotossíntese e transformar, né, o gás carbônico em oxigênio. E a gente já ia diminuindo o oxigênio gradativamente. As plantas já iam começando a se definhar, né? Ia ser uma escuridão louca, menos pela questão da energia elétrica que nós desenvolvemos, né? A partir de formas eólicas e hidráulicas. Então, essas principais aí iam ajudar pra caramba pra gente desenvolver, né, essas características principais Eu me concentrei aqui, espera aí. As características principais da geração de energia a partir do Sol ou o nosso oxigênio, a gente já ia perdendo, porque as plantas necessitam da luz para gerar energia e fazer as trocas gasosas. Então, eu acho que a gente não duraria assim uma semana. Talvez, se acontecesse uma adaptação muito rápida, né, das plantas, não sei, começar a gerar energia a partir de outras fontes. Se acontecesse esse fenômeno, né, de evolução muito rápida, talvez a gente ainda conseguisse sobreviver mais tempo. Mas fora isso não ia dar certo não. A gente ia sofrer muito por essa falta das próprias vitaminas que são geradas pela nossa exposição ao sol. Então a gente ia definhando devagar.
Caramba, esse vídeo já tá gigante, me empolguei. É basicamente isso, cara. Se o sol parasse, a gente ia morrendo devagar, porque a gente precisa das plantas, que precisa do sol, e a gente também precisa do sol, e ele ajuda tanto no movimento que a gente tem da gravitacional, quanto no estabelecimento e continuidade da vida. Então, basicamente isso. A gente não iria sobreviver muito, uma semana ou duas no máximo. E finalizando nesse climão, mas é isso aí, galera. A vida nem sempre é tão bonitinha e fofinha quanto a gente pensa. Se a gente for na natureza, a gente vê isso, quão cruel é a vida, pelo menos a vida selvagem. Então é isso aí, galera. O vídeo é esse. Likeia, se inscreveia, comenteia, divulgueia, faz essas paradas aí, tudinho aí, fortalece, ajuda. É isso aí, galera. Valeu, falou!